presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a inteligência artificial só não é mais perigosa que a burrice humana, ao comentar sobre o projeto que pretende regulamentar o uso da tecnologia no país. Para o presidente do Senado, a inteligência artificial é algo sensível e que precisa ser regulada. Você concorda com ele, Piperno? Eu concordo que, veja, tem que ter, claro, que algum tipo de regulamentação, como vários segmentos têm. Citei aqui outro dia o CONAR. O mercado, por exemplo, o mercado financeiro tem lá a sua entidade que faz lá uma regulação, né? Coíbe excesso. Então, uma coisa é coibir excesso. A outra coisa, que eu sempre insisto, então, daria para se imaginar, por exemplo, uma regra geral. Agora, o problema todo é parlamentar querer entrar no detalhe do que vai poder fazer, por exemplo, no setor de saúde, no setor de educação, no setor de não sei o quê, no setor de comunicação. Aí nós vamos criar uma coisa muito fantasmagórica. Não, esse é o problema. Então eu sou a favor de que a gente tem, digamos, um arcabouço, um esqueleto, mas não entrar no detalhe de cada ossinho desse esqueleto. Isso aí nós vamos conhecer ainda. É algo muito novo para que a gente, ou a gente que eu digo, enfim, a sociedade, o próprio parlamento, se arvore o direito de imaginar que ele pode prever os limites da inteligência artificial. O que ele menciona é o seguinte, gente, abre aspas, é um erro achar que não deve ter tutela legislativa em relação a esse tema, como é um erro também achar que não deve ter tutela legislativa em relação a redes sociais e plataformas digitais, fecha aspas. Gani. Bom, vamos lá. Os recursos são limitados, o tempo é limitado, as matérias para votação e as demandas da sociedade também são limitadas. A gente não tem tempo infinito, a gente não tem recurso infinito. Então, no mundo real, a gente tem que estabelecer prioridades. Aí eu pergunto, o grande problema do Brasil são as redes sociais? O grande problema do Brasil é a inteligência artificial? Isso é a prioridade do país? Debater inteligência artificial ou é segurança pública? E por quê? Ou é questões do SUS, de saúde? E aí eu vou explorar um pouco o seu ponto de vista. Por que você acha que para eles é uma prioridade regulamentar a rede social e também a inteligência artificial? É uma prioridade porque a rede social e também a inteligência artificial deu voz ao cidadão comum. O cidadão comum hoje, por meio da sua rede social, consegue registrar um fato, consegue fazer críticas que chegam nas autoridades. Aliás, não sou nem eu que estou falando. O ministro do Supremo disse, nós éramos felizes antes das redes sociais. Ele falou isso para a população, não sou eu que estou falando. Então ele está falando o seguinte, olha, rede social incomoda incomodam as autoridades públicas, incomodam os políticos, os tecnocratas. Então, essa ânsia por regulação, seja de rede social, de inteligência artificial, para mim, Evandro, esconde um objetivo escuso por trás, que é censura. Você acha também, Segré? Concordo plenamente. Teria que ter, se querem regulamentar, para mim teria que ter 2 artigos. O primeiro, CPF identificando quem é a pessoa que tem uma conta na rede social. Você com isso tira o anonimato que permite isso já muita passou crítica. da hora, né? Mas deveria ter. Já passou da hora, porque lidar com a robozada tá louco. Mas quantas críticas a gente recebe de pessoas que não pensam como a gente, e não precisa pensar, mas que se amparam no anonimato para soltar o pau. Pô, coloca, assume. A gente aqui coloca o nosso nome no meio. Exatamente. E criticamos. Faz a mesma coisa. Primeiro artigo, identificação do CPF. Segundo artigo, identificar quando tem o uso de inteligência artificial, que esse material tem uso de inteligência artificial. O que estiver dentro não interessa. Sabe qual é o problema? Até 2005 não existia YouTube. Então uma pessoa assistia o nosso programa na época e ele não estava de acordo com o que você tinha dito. Mas passou. Já passava. Ele só ligava na redação. Voltar. Ligava na redação muitas vezes. Apenas. Mas e aí? Vai reclamar o quê? Ficava na frente da TV dizendo, Evandro Rossini, você não presta. Você não via, você não sabia. Era algo particular, né? Era uma questão de descarregar uma raiva com alguém que não estava te ouvindo. Numa rádio, mesma coisa. Quantas vezes a gente queria conhecer o rosto daquela pessoa que estava falando conosco no rádio e não tínhamos essa oportunidade. Agora, colocou no Twitter
3 anos atrás. A gente vai e pega, paf, tá aí. Inclusive, mesmo que delete, vai ter alguém que fez um print. E o dia de amanhã vai aparecer. Então eles não estão aceitando as críticas. O verdadeiro motivo dessa tentativa de regulamentar é não segurar uma crítica. E se está, como o ministro da Corte falou também, se não aceita crítica, não vai na esfera pública. Fica na privada, ninguém vai te incomodar. Piperno, eu vi que você reagiu quando o Gani mencionou a questão da censura. Por quê? Porque quando se fala em regulação, regulamentação, que são coisas diferentes, mas enfim, o fato é que não se pensa única e exclusivamente em censura. Aliás, eu acho até que na maior parte das vezes não se pensa em censura. Uma coisa são cuidados, outra coisa é censura. Então, veja, qualquer tipo de censura, de fato, ela é algo abominável. Mas, e também é enxugar gelo, você é uma coisa absolutamente inócua, você querer estabelecer limites para algo que não se conheça, que não se conhece bem ainda. Agora, é possível sim estabelecer regras, porque senão, veja, o mundo já esteve algumas vezes à beira de uma guerra nuclear, né? E em alguns momentos chegaram informações equivocadas para quem decide. Por exemplo, a história de que o Iraque tinha armas de destruição em massa foi uma fake news, uma informação equivocada passada ao mundo. Agora, vamos imaginar o seguinte... Foi do governo americano. Hã? O governo americano... Exato. Vai lá criticar eles aí. Sim, então, mas aí que está o negócio. Você imagina, então, com o advento de algo muito maior e tal, qual o tipo de exposição que o mundo pode ter que enfrentar. Então, enfim, é preciso que a gente estabeleça, assim, algumas regras de uso. Ninguém está falando em ficar limitando tudo. Então, a inteligência artificial, por exemplo, ela pode ser colocada a serviço da saúde. Senhores, eu tenho um minutinho para vocês. Fala, Segré. Piperno, com todo respeito, eu convido você e a qualquer pessoa que esteja assistindo, coloca no Instagram, em qualquer rede que você quiser, uma crítica ao governo e tente turbinar. Não vai conseguir. Mas tente colocar uma crítica ao governo anterior. Você vai ter toda a liberdade de poder turbinar essa sua publicação. Quando você coloca alguma crítica ao STF, coloca STF ou ST4. Quando você colocar o nome do presidente, coloca o nome completo, coloca em lugar de uma A um 4, para que não passe pelo algoritmo. Isso é censura. Gani, 30 segundos para você. Piperno, foi legal esse exemplo que você trouxe do Iraque, porque havia ali o monopólio da informação. A CIA produziu o relatório, vazando para a imprensa dos Estados Unidos, muito alinhada ao Partido Democrata, pelo menos majoritariamente. Naquele tempo era Partido Republicano no governo. Mas da imprensa como total. E sim, concordo. Coloco aí o Deep State, coloco também alas do Partido Republicano. Não, foi o Partido Republicano, sim. Do George Bush, né, Ocon. Agora, vamos lá. Com as redes sociais, talvez a gente teria uma outra versão em relação à guerra do Iraque. A liberdade é caótica mesmo. É melhor do que esse filtro estatal.